Galera, no último vídeo do canal, nós iniciamos o nosso aplicativo de marcação de ponto eletrônico, mandamos bem, fomos até a parte onde nós registramos a entrada e hoje nós vamos finalizar o nosso app, marcando a saída também e fazendo aqueles últimos ajustes finos ali, vai ficar bem legal. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Eu vou explicar para vocês então o que nós vamos fazer para finalizar aqui o nosso app de ponto eletrônico. A primeira mudança que nós vamos fazer é aqui nesse componente de entrada. Assim que a pessoa marcar o ponto, nós vamos mudar o texto aqui de entrada para saída, tá? Nós também vamos simplificar o escopo aqui do nosso projeto. A pessoa só vai precisar marcar a entrada e depois a pessoa marca a saída. Não vai precisar ficar marcando ali o horário de almoço, tá? Então é quando eu comecei a trabalhar e quando eu parei de trabalhar, para a gente simplificar o escopo. Isso quer dizer que depois que ele marcar a saída, nós vamos bloquear esse botão e ele só vai ficar disponível de novo amanhã, tá? E aí ele vai ficar disponível com entrada, beleza? Voltando àquele estado inicial. Então é isso que nós vamos fazer. Para a gente implementar isso, se vocês fossem tentar fazer aí, vocês iriam ter algumas dificuldades com delegação, tá? E eu resolvi mostrar uma estratégia aqui bem simples para a gente lidar com a questão da delegação. E eu vou explicar para vocês essa estratégia, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui no App Start, tá? Nós vamos definir essas duas variáveis que eu colei aqui para vocês, ó. Então, essa primeira variável, início do dia, ela pega o today, que é o dia de hoje ali, exatamente quando começa, 0 hora, tá? Depois, nós vamos criar uma nova variável var fim dia, que é o today mais um dia, ou seja, exatamente a 0 hora do próximo dia, que é o dia 25. Então, nós temos a variável início dia e fim do dia, tá? Vamos deixar isso aqui no onStart, assim que o app iniciar, ele vai criar essas duas variáveis para a gente. Agora aqui, nós vamos tratar de exibir aqui entrada ou saída de forma dinâmica, né? Então, para isso, eu vou colar uma fórmula aqui e vou explicar para vocês essa fórmula que eu já fiz. Então, aqui, ó, na propriedade text, né, nós vamos colar uma fórmula e eu vou explicar ela aqui para vocês. Deixa eu formatar ela. Então, o que essa fórmula faz? Ela vai lá na nossa lista, usando a fórmula lookup, para localizar um registro na nossa lista ponto eletrônico, que é essa lista aqui. E nós vamos verificar um registro onde o criado, né, seja maior ou igual o dia de hoje e menor que o dia de amanhã, vamos dizer assim, que são aquelas duas variáveis que a gente criou, tá? Então, isso aqui é simplesmente para pegar se existe um registro criado no dia de hoje e o tipo do registro tem que ser entrada. Então eu quero saber se a pessoa já marcou o ponto hoje, tá? Então essa função lookup aqui, ela tenta localizar se a pessoa já marcou o ponto hoje, a entrada. Então aqui eu coloco só um ponto ID para ele retornar o ID para mim se ele encontrar. E aí aqui por fora eu uso a fórmula isBlank para falar o seguinte: se for branco, ou seja, se eu não encontrei uma marcação com o dia de hoje do tipo entrada, então eu vou exibir o nome desse botão como entrada. Se não, ou seja, se eu encontrei já um registro de entrada para o dia de hoje, eu vou mostrar o label desse botão como saída, tá? Então isso aqui é só para a gente determinar se o botão vai estar escrito entrada ou saída, beleza? Então, tá aqui, certinho. Agora eu vou definir, então, se esse botão vai ficar habilitado ou desabilitado, tá? E aí, para isso, nós vamos usar uma fórmula muito parecida com essa que eu acabei de mostrar, tá? Olha só, eu vou vir aqui no Display Mode, que ele está sempre fixo aqui, Edit. Vou mudar, vou formatar aqui. E a fórmula é quase igual, tá? Olha só, ele vai na ponto eletrônico também, verifica se existe um registro lá na lista, só que do tipo saída. Porque se já tiver um registro do tipo saída na nossa lista, quer dizer que a pessoa já marcou as duas vezes o ponto hoje, a entrada e a saída. Então, se for branco,
quer dizer que ele ainda não marcou a saída, então eu deixo o botão habilitado. Agora, se encontrar o registro de saída lá, eu desabilito o botão e ele não vai mais poder marcar o ponto hoje, tá? Então, por enquanto aqui, ó, tá habilitado. Eu vou salvar aqui. Deixa eu atualizar a nossa base aqui. Refresh. Beleza. Agora deixa eu só conferir aqui, porque aqui já era para ele estar escrito saída. Por que ele não está escrito saída? Eu acho que eu não dei o app start aqui, né? Vamos dar um app start para ele executar essas variáveis que a gente colocou aqui. E agora vamos olhar. Olha só, já ficou saída direitinho. Faltava só executar aqui, porque eu tinha colado o código e não tinha executado. Então ele já viu, porque no vídeo anterior nós demos a entrada, né? Então ele já ficou aqui como saída. Aí eu vou executar o app e vou clicar. Olha só, dados salvos com sucesso. Tá aqui a entrada e tá aqui a saída e o botão já desabilitou. Curtiram aí a dica que eu dei nesse vídeo? No meu curso avançado você vai ter muitas outras dicas trazendo o dia a dia de desenvolver projetos para grandes clientes. Eu lancei um curso avançado de Power Apps com foco em Canvas, onde nós vamos, além de desenvolver 3 projetos elaborados, um que é uma gestão de clínica completo, com Power BI, com tudo, para a clínica acompanhar ali o dia a dia dela, os indicadores, fazer todo o cadastro dos clientes, as contas a pagar, a receber. Isso é um dos projetos mais completos que você aprende nesse curso, mas também você aprende o método de trabalho que eu uso, tá, no meu dia a dia para fazer os projetos que eu faço nos meus clientes. Isso envolve você fazer levantamento de requisitos, entender como funciona um escopo de um projeto, envolve você fazer prototipação antes de iniciar o desenvolvimento. O protótipo te ajuda a garantir que o cliente realmente entendeu qual que é a sua proposta de solução e também ajuda o cliente a perceber se você realmente entendeu o que ele te explicou, né? Então é um curso muito diferenciado, não é um curso para você ficar só ali acompanhando, mais um curso ensinando a fazer um app de ponta a ponta, não. É trazer um pouco dessa realidade mesmo, isso é bem difícil de fazer, mas eu fiquei bem contente com o resultado desse curso. E se você quiser adquirir, vai ter o link na descrição e eu te vejo lá. Valeu! Então hoje ele já não consegue mais mexer aqui. Aí quando for amanhã, quando ele abrir o app de novo, ele vai tentar localizar um registro com o dia 25. Ele não vai encontrar com entrada, né? Entrada para o dia 25 ele não vai encontrar, porque aqui só vai ter do dia 24. E aí ele vai habilitar o botão de novo, tá? Então com isso nós finalizamos aqui. Esse label eu acho que só colocar aqui meu ponto hoje. A gente pode mostrar só o dia de hoje, por exemplo. Ou a gente pode deixar, a gente pode filtrar aqui só o dia de hoje, ou nós podemos deixar aqui todos os pontos, tá? Aí fica a critério de vocês, meus pontos. Então aqui ele vai mostrar todos. Se vocês quiserem, vocês podem aplicar um filtro aqui, usando essa mesma regrinha aqui, ó, um filtro dessa forma aqui, ó. Pode aplicar o filtro aqui, usando isso aqui, com o dia de hoje. E aí ele mostraria só o dia de hoje, com o today, no caso, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Você vem aqui, faz um filter. E aqui no filter, você coloca isso aqui. Porque aí, dessa forma, seria só o dia de hoje, tá? Que ele iria mostrar. Agora, se vocês quiserem que ele mostre todos os dias, vocês deixam sem o filtro. Sem esse filtro do outro jeito, tá? E aí vocês poderiam fazer uma outra tela onde ele poderia consultar os filtros selecionando uma data, consultar os pontos, né, marcados consultando, escolhendo uma data, por exemplo, tá? Mas isso aí eu vou deixar como desafio para vocês. Então aqui ele vai ver só o ponto dele de hoje, entrada e saída. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam, deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, fui!